Práticas pedagógicas entre teorias e metodologias, as necessidades educativas especiais. Organização, Edmir de Carvalho e Carmen Silva Carvalho. Grupo dos acadêmicos Alessandra Pereira Miranda, Ana Paula Queiroz Fernandes, Caroline Viron Ramos, Felipe Deikide, Kátia Martínez Almeida. Olá, eu sou a Kátia, vou fazer a apresentação da obra. Os organizadores, eles já iniciam a apresentação falando sobre o debate e as políticas implementadas sobre as práticas inclusivas, que têm o intuito de ampliar, reforçar e ampliar o papel da democracia em relação a esses direitos civis. Eles partem do pressuposto que todas as práticas reafirmam ou consolidam as políticas inclusivas, no intuito de alcançar reconhecimento das diferenças e tentando esquecer as desigualdades, Inclusive, peguei um trecho e coloquei como destaque, que os autores colocam da seguinte forma: conceitualmente, a exclusão social tem se constituído na definição das múltiplas formas pelas quais a desigualdade tem se expressado e, principalmente, essas manifestações têm ocorrido através de um conjunto de precariedades às quais grandes parcelas da população brasileira está submetida. Neste sentido, os autores eles já começam a apresentação trazendo uma visão política, social da questão da inclusão. Eles apontam uma dicotomia entre exclusão e inclusão social, partindo do pressuposto que se existe um debate alargado em relação à necessidade de incluir as pessoas para que elas tenham acesso como cidadãs à saúde, ao lazer, ao esporte, à educação, o direito de ir e vir. Ao mesmo tempo que tem toda essa discussão, tem toda essa visibilidade, estudos, pessoas dedicadas ao estudo da inclusão, nós vivemos numa sociedade desigual, que acaba excluindo, por não ter acesso, por não ter condições financeiras, não ter condições intelectuais, por não ter tido acesso ao básico. E eles fazem uma crítica neste sentido. Então, eles já trazem um pouco desse cenário, falam sobre a questão, desse dilema e como ele deve ser, como seria a forma de ser resolvido, e fazem algumas indagações. Então, tanto é que uma delas é: qual o papel das políticas e práticas inclusivas como concretização das garantias de participação efetiva da vida social e de desenvolvimento humano dos grupos sociais? Então, é uma pergunta que eles já começam a provocar, para depois nos capítulos ir desenvolvendo, trazendo algumas abordagens, visões em relação a isso. Vale ressaltar que tem toda uma contextualização histórica para trazer essa discussão. Então, não é uma discussão com base apenas no que eu sinto ou no que eu acho. É uma construção, histórica, social. Então, ela tem toda uma visão, das políticas públicas e do que tem sido aplicado ou não no decorrer das décadas, desde que se fala da inclusão das pessoas com necessidades especiais ou com deficiência dentro da escolarização, do acesso ao trabalho, ter os mesmos acessos que a pessoa típica, A pessoa atípica ter as mesmas condições ou próximo disso das pessoas típicas. Na apresentação, os autores, eles abordam cada capítulo, Então, eles começam falando sobre o capítulo 1, a influência da ludicidade na aquisição da aprendizagem da criança,
com necessidades educativas especiais nas séries iniciais. Aí eles falam que os autores expõem as ideias a partir de como objetivo de investigar a importância da inserção da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem nas séries iniciais e do ensino fundamental 1, ressaltando a relevância da mediação dos professores da sala de aula como agentes construtores e facilitadores de aprendizagem e a urgência da ressignificação de suas práticas pedagógicas, né? No capítulo 2, intérprete de Libras na inclusão do surdo, eles fazem um breve resumo, mas como tem outros grupos que vão apresentar, então não vou resumir aqui os capítulos, né? Então, só vou falar os títulos para ter esse link para os próximos vídeos que a gente vai acompanhar aí no decorrer do semestre. E aí, o capítulo 3, né, um breve estudo sobre práticas pedagógicas e inclusão escolar dos alunos com deficiência que participam do AEE. No capítulo 4, aprendizagem da leitura dos alunos com deficiência intelectual no ensino fundamental. No capítulo 5, o uso da metodologia lúdica na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Capítulo 6, um novo olhar sobre o aluno com múltiplas deficiências, um caminho longo, né, a se percorrer. Capítulo 7, práticas de leitura e escrita com alunos com deficiência intelectual nos anos iniciais do ensino fundamental, construindo reflexões inclusivas. Capítulo 8, formação continuada de professores no processo de inclusão escolar, o desafio da coordenação pedagógica. Capítulo 9, alfabetização e letramento, concepções de professores e práticas metodológicas. Então, são esses os 9 capítulos e no decorrer das nossas apresentações a gente vai discutir, né, cada grupo vai discutir o seu capítulo. O grupo 1 ficou com o capítulo 1, que é a influência da ludicidade na aquisição da aprendizagem de crianças com necessidades educativas especiais nas séries iniciais. Capítulo 1. A influência da ludicidade na aquisição da aprendizagem de crianças com necessidades educativas especiais nas séries iniciais. Autores: Dorian Regina Batista Simões Primo e Ademar Simões de Mota Júnior. Introdução. Esse artigo reflete sobre as práticas pedagógicas de um sistema educacional tradicional excludente, mostrando um novo olhar para novas formas de aprender baseada na ludicidade. Os autores eles abordam na introdução sobre a questão do lúdico em relação à construção dentro do processo do ensino e aprendizagem de crianças, né? E principalmente daquelas do ensino fundamental, séries iniciais, né? Aqui eles trazem que a escola é o espaço ideal para que a criança se desenvolva, né, de forma lúdica e que a gente tem que repensar um pouco a questão das abordagens, das metodologias utilizadas hoje em dia ou que continuam sendo utilizadas na realidade e pensar um pouco mais no lúdico, no brincar, que a criança, né, tem uma ligação maior, consegue entender mais, consegue se desenvolver melhor quando tem o lúdico envolvido no processo de aprendizagem. Eles trazem aqui uma citação de Kishimoto, né, de 2011, no qual a autora fala sobre o lúdico, que seria: o lúdico permitiu a manifestação do imaginário infantil por meio de objetos simbólicos dispostos intencionalmente. A função pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança. Neste sentido, qualquer jogo empregado na escola que resgate a natureza do ato lúdico apresenta caráter educativo e pode receber também a denominação geral de jogo educativo, né?
Então, aqui eles apresentam essa visão sobre o jogo, sobre o brincar, o lúdico, né, que pode ser utilizado de forma educativa, e que tem responsabilidade também o brincar. A criança, quando brinca, ela elimina diferenças, preconceitos, recria e interpreta seu cotidiano, né, ela aprende. Aqui os autores não citam, mas tem autores como Vygotsky, que é teóricos como Vygotsky, que falam sobre brincar em relação à fase mimética, né? Então a criança ela vai brincar de escolinha, vai brincar de casinha ou de uma outra profissão e assim vai. Ela está se desenvolvendo, né? Ela está aprendendo, brincando e imitando o cotidiano adulto, né? Então ela já começa a ter a auxiliar o seu desenvolvimento, né, para a próxima fase da sua vida, né, que é a juventude, depois a fase adulta, já na parte do brincar, porque as crianças elas trazem sua visão de mundo para a brincadeira, e aí a partir do brincar com o outro, elas compartilham informações, cultura, aprendizado, né? Então é muito importante. Então nessa introdução, os autores eles já trazem essa visão sobre a importância da ludicidade na educação, né? E assim vai se desenvolvendo o capítulo 1, que aí agora os meus colegas vão discutir um pouco melhor ponto a ponto em relação à ludicidade. Olá, eu sou a Ana Paula e a gente vai dar continuidade sobre o assunto. E o primeiro tópico que a gente aborda é a aprendizagem da criança com necessidades especiais, a deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual é classificada mediante o teste de QI. Ele acaba avaliando vários níveis dessa inteligência, que pode ser considerado normal, leve, moderada, severa ou profunda. Esse teste ele é validado pela Organização Mundial de Saúde. E, além disso, a gente começa a perceber o comportamento da pessoa com deficiência intelectual, porque ela acaba não correspondendo adequadamente, né, os padrões sociais que a gente já tem, os pré-estabelecidos pela nossa sociedade, que pode ser o desempenho escolar, ela depende de outra pessoa, né, ela tem uma dependência de uma outra pessoa para estar auxiliando ela. Ela não consegue fazer as lógicas, resolver algumas questões sozinha. Então aí a gente começa a observar essa criança. E além, né, dessa percepção, tem alguns sinais indicativos dessa deficiência intelectual que a gente acaba observando enquanto educadores, enquanto pais, né, enquanto amigos da família. Porque esse aluno, principalmente, ele vai ter uma dificuldade na aquisição do conhecimento. E isso acaba levando o desestímulo dele, a repetência e até muitas vezes o abandono escolar. E né, ele se sente com a autoestima baixa. E isso acaba prejudicando cada vez mais esse aluno, né? Então a gente pode notar que ele tem uma falta de interesse pela atividade que é dada em sala de aula, ele tem dificuldade de coordenação motora, fina e grossa, né? Ela esquece o que já havia aprendido. Você sempre pergunta para ela alguma coisa que ela já viu diversas vezes, então ela tem dificuldade de reter esse conhecimento. Ela tem dificuldade para identificar letras, desenvolver a fala de maneira satisfatória, né? Como a gente espera de uma criança em, vamos dizer assim, padrões normais, né? Não é o uso correto, mas nesse sentido, né? Então ela tem uma dificuldade na fala e essa fala acaba sendo notada. Ela tem dificuldade, não é qualquer ambiente também que ela se sente bem, né? Ela acostuma com e aí depois ela tem uma reação, dependendo do ambiente que ela é constantemente mudado. E também a interação dela com os colegas é diferenciada. É perceptível, né? Que ela tende a ficar mais quieta ou muito agitada, dependendo da situação.
com base, né, em todos esses relatos que a gente tem, não só da deficiência intelectual, mas de todas as necessidades especiais da criança e do aluno, começou-se a ter umas mudanças no sistema educacional de ensino e a um nível mundial. Porque antigamente essas crianças eram totalmente excluídas, eram feitas somente escolas, né, que elas ficassem só, como se diz, vamos dizer, só como se fosse delas, né? O grupo de determinada deficiência fica aqui, né? Igual a gente viu no filme, a escola de cegos, a escola... Então, elas eram separadas por grupos de acordo com as suas deficiências. E hoje em dia a inclusão vem totalmente ao oposto disso. E em 2008, teve essa perspectiva da educação inclusiva, que começou a se olhar de uma maneira diferenciada para esse sistema de ensino. E entendendo, né, essa urgência dessas mudanças, das práticas pedagógicas, para de fato a inclusão social escolar aconteceu. Então, o MEC, ele defendeu uma diretriz de atendimento educacional especializado, chamada AEE, né? E esse atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar, organizar recursos e de acessibilidade que elimine as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. E essas atividades são desenvolvidas no atendimento educacional especializado. E esse deve diferenciar das atividades que é realizada na sala comum, né? Não sendo substitutivas à escolarização, mas sim ela vai complementar e suplementar a formação que o aluno já tem em sala de aula com o professor. E a fim que é dada uma autonomia e uma independência na escola e para fora dela, né? Que a criança possa se desenvolver e ter essa independência. E diante de tudo esse exposto, como os alunos são hoje em dia inseridos nas salas de aula comum, o que mais frustra esse aluno com deficiência intelectual nas escolas, não só com deficiência intelectual, mas todos os alunos em caráter com necessidade especial, é justamente as avaliações, como ela é medida, né, como que ela é aplicada. É o que mais afasta esse aluno, é o que mais afasta os pais, porque eles acabam desistindo, acabam se sentindo desmotivados por ver a não evolução e a própria frustração do seu filho, né? Porque essas avaliações, elas são aplicadas medindo o conhecimento de forma quantitativa. E ela deixa de lado os avanços qualitativos desse aluno que foi conquistado durante todo esse processo de aprendizado. Porque eles têm um tempo diferente de aprendizado. Só que a escola, no formato que ela é hoje em dia, ela quer ver números, ela quer ver uma avaliação formal, né? O que a gente chama aquela avaliação escrita, que o aluno vai lá, senta sozinho e escreve sozinho sem ajuda de ninguém. E isso vai contra todo esse processo, porque justamente a gente tem que analisar toda essa evolução que ele teve, como foi entrado, como que ele está saindo, o que ele aprendeu, como está sendo esse desenvolvimento, né, essa avaliação. E então a gente sempre tem que buscar fazer novos métodos, estratégias, modificando a prática, redimensionando essas formas avaliativas. E a gente tem que dar mais ênfase principalmente nas conquistas de cada aluno, diante da sua superação individual, o quanto ele tem superado seu próprio limite, o crescimento dele nessa significativo, né? Então, é isso que a gente sempre tem que focar, o dia a dia do aluno em sala de aula, porque todo mundo aqui se sente constrangido, se sente pressionado quando vai fazer uma avaliação. Todo mundo. Quer ver quem já tirou a habilitação? Então sabe disso. Não é que você não saiba, mas é um nervoso, é a maneira como a gente sabe que está sendo avaliado, que aquilo pode ser importante para a nossa vida, né, num contexto geral. Todo mundo aqui, muito professor tem conhecimento, sabe que o aluno
dá o seu melhor dentro de sala de aula, mas chega na avaliação ele não consegue desempenhar aquilo que de fato o professor sabe que ele é capaz, justamente por algum trave, por medo e tudo. Então, o nosso sistema de avaliação ele é muito falha, né? Nesse sentido, principalmente para os alunos com deficiência intelectual e com outras especificidades. Eu vou voltar agora um pouquinho, só para complementar o slide anterior sobre a avaliação. É bem importante a gente lembrar que essa avaliação ela vai classificar de uma certa maneira, mas ela não tem um significado, porque uma avaliação nem sempre a avaliação não vai ser precisa para o conhecimento do aluno. E agora vamos falar um pouquinho da aprendizagem, né? A aprendizagem das crianças com necessidades especiais, ela se dá através de um conjunto de procedimentos e uso de diferentes estímulos e estratégias pedagógicas, né? Que vai mexer com essas estruturas mentais dela. E dessa forma vai despertar no aluno o desejo de aprender, a concentração, a atenção, raciocínio lógico, que pode ser desenvolvido com atendimento educacional especializado, que é muito importante. E esse aprendizado, ele pode ter algumas etapas, né? Porque o principal nesse momento é despertar os processos mentais desse aluno, que é atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, a linguagem, fortalecer essa autonomia dos alunos, né, de opinar para poder tentar decidir, ter sua própria iniciativa e se sentir motivado. E que eles tenham um objetivo, né? De reconhecer o que está acontecendo ao redor deles, de ter essa autonomia. E nisso vai despertar a maior concentração do aluno, a atenção e o raciocínio lógico e o desejo principalmente de aprender. Então a gente sempre tem que estar pensando que o mais importante, principalmente quanto educador, né, nessa nova política educacional, esse novo formato que a gente tem pensado sim numa perspectiva inclusiva, na inclusão de fato, e não como a gente sabe que acontece nas realidades da escola, se faz necessário que a gente reavalie os nossos próprios conceitos educacionais, sociais, as práticas pedagógicas a gente tem que rever, os nossos métodos de adaptações curriculares, as avaliações, recursos, materiais, a gente tem que refletir de uma maneira geral, porque principalmente nós, educadores, a gente tem que conhecer a especificidade de cada um e saber como vamos trabalhar com cada um, que cada ser é cada ser, que cada um vai ter um próprio processo de aprendizagem. E saber adaptar essa atividade para ele, adaptar e incluir ele, né, esse aluno, incluir ele em todas as atividades de um contexto geral. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse processo da aprendizagem da deficiência intelectual. Boa noite, meu nome é Caroline e eu vou falar um pouco sobre a importância da ludicidade na aprendizagem de crianças com necessidades educativas especiais nas séries iniciais. Bom, os autores Primo e Júnior, eles afirmam que a brincadeira no tio, ele é fruto de uma proposta frobeliana e que atualmente a educação infantil ela é dividida em educar para a alfabetização ou educar para a socialização e a recriação de experiências. Aí, referente aos estudos sobre o brincar, há níveis de diferentes recursos que são destinados a brincadeiras, e com o passar dos anos, a busca para suprir as necessidades dos materiais adequados ao espaço da brincadeira é que possam atender os objetivos didáticos, sem que os mesmos percam suas características do brincar espontâneo. Bom, e dentro das instituições desenvolve a ludicidade, os objetos que compõem e podem e devem ser recursos para aprimorar a criatividade das crianças, e não meros corredores brancos e carteiras enfileiradas como a gente costuma ver nos nossos estágios. Os espaços eles devem levar para cada indivíduo ferramentas necessárias para contribuir de forma positiva ao aprendizado
E, por outro lado, é necessário que os jogos e brincadeiras estejam aptos para as crianças com necessidades especiais e, para assim, possam atender ações e proporcionando avanços cognitivos. No Brasil, a prática pedagógica anteriormente não se consideravam os jogos e as brincadeiras importantes para o aprendizado, de tal modo que até nos anos de 1980 tinha isso no nosso currículo, na revisão no currículo pedagógico. Aí depois teve a revisão curricular e a gente acabou seguindo as tendências da Europa, que na Europa começou em 1960, o que levou a atenção para o brincar infantil, criando brinquedotecas dentro das instituições de educação infantil e quebrando paradigmas de orientações pedagógicas deveriam ser puramente conteudistas, que é o que eles afirmam, ou simplesmente voltado para as condições sanitárias, né? Que antes o importante era saber a ler, a escrever, conseguir se socializar com o próximo e ter suas necessidades sanitárias ok. Referente aos jogos e brincadeiras, pode trazer inúmeros benefícios, porque elas não estão ligadas às obrigações e deveres, o que torna a aprendizagem mais leve, mais prazerosa, mais divertida, e com isso é mais fácil a aquisição da aprendizagem e contribui para o desenvolvimento sinológico. E que colocar essas diversas situações, explorando a aprendizagem para que o estudante compreenda suas habilidades e limitações, exercitando o diálogo, adquirindo a liderança e construindo seus valores éticos. E quando não há recursos que possam explorar a ludicidade da criança, mesmo porque a mesma ela brinca de faz de conta, e o brincar é natural dela. O professor então deve aproveitar essa fonte nata de entretenimento e planejar ou replanejar suas atividades pedagógicas e inserir a ludicidade na rotina escolar, visando o desenvolvimento do aluno para a ação cooperativa dentro da sociedade, onde se tornarão adultos capazes, cooperativos e autônomos. A ludicidade dos jogos e as brincadeiras infantis nas escolas são recursos que favorecem o desenvolvimento intelectual, social e cultural, tornando de aprendizagem prazerosa para a criança, podendo assim utilizar a forma interdisciplinar dentro da proposta interacionista e inclusiva. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e eu vou dar continuidade então à apresentação do nosso seminário falando sobre práticas educacionais e a ludicidade. Antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês conhecem alguma criança que consegue ficar concentrada e sentada por um período inteiro dentro de uma sala de aula, ou se vocês conhecem alguma criança que não gosta de brincar. É quase impossível, não é mesmo? Nós, como futuros professores, precisamos sair um pouco do tradicional expositivo e dialogado e buscar relações de ensino e aprendizagem em uma outra dimensão. Qual seria essa outra dimensão? A ludicidade. A ludicidade ela trabalha com o quê? Trabalha com os jogos e as brincadeiras. Os jogos e as brincadeiras, elas vão servir como ferramentas auxiliadoras na aquisição do conhecimento, tornando o ensino e aprendizagem significativa e prazerosa. A sala de aula é considerada um laboratório na construção da aprendizagem, pois é neste espaço que os alunos colocam em evidência seus conhecimentos prévios trazidos por eles, e quando associados novos conhecimentos, realizam-se descobertas que geram novas informações, resultando assim a aprendizagem. Nos ambientes mais tradicionais, as crianças manifestam comportamentos que evidenciam as diferenças, as aptidões, desejos, potencialidades, preferências, como também as dificuldades na aquisição do conhecimento e na efetivação da aprendizagem. Como estes, os alunos com necessidades educativas especiais e deficientes intelectuais demonstram desconforto e desinteresse pelos estudos. Diante disso, o ensino contemporâneo procura meios para mudar essa realidade, fazendo uso, dentre outros,
da ludicidade. A ludicidade no ensino é uma proposta construtivista, abordada por grandes teóricos como Vallon, Piaget e Vygotsky, bem como seus seguidores que se preocuparam em conhecer como se processa o desenvolvimento da aprendizagem no sujeito. Mas já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ao trazer a ludicidade para a sala de aula e trabalhar os conteúdos de modo interdisciplinar entre as áreas do conhecimento, torna o processo ensino-aprendizagem mais prazeroso, mais interativo e mais dinâmico. Penso que todos que me ouvem neste momento assistiram os filmes Vermelho como o Céu e Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Ambos os filmes trazem para dentro da sala de aula a questão da ludicidade, e os dois mostraram como resultado que a aprendizagem aconteceu de forma muito positiva. Desenvolver habilidades e competências das crianças de uma maneira diferente da realidade que vemos hoje em dia nas escolas é uma questão muito interessante. A questão da interdisciplinaridade e o lúdico, elas perpassam por todas as áreas do conhecimento, tornando assim a aprendizagem mais concreta e mais significativa. Ao manipular jogos e brincadeiras, a criança cresce, procura soluções e alternativas diante dos desafios que surgem na brincadeira. Isso se dá devido à concentração, atenção que ajudam a superar os limites exigidos nos momentos lúdicos. Nesse ponto, a gente pode citar a questão do Mirko, realizando aí sua atividade no gravador de som, fazendo efeitos especiais com objetos, mesmo sem não ter visto, não estar vendo os objetos que ele está utilizando, mas ele tem aí uma referência utilizando aí a sua imaginação e o Ishan também utilizando aí a sua imaginação e sua criatividade através da arte. Segundo Kishimoto, em 2011, com a ludicidade, a criança tem maiores chances de desenvolver habilidades e competências indispensáveis à sua atuação social e profissional futura. Nesse ponto, a gente pode pensar aí quem é Mirko Menati hoje. O que a ludicidade fez para ele se tornar quem ele é atualmente? Ainda resta dúvida que a ludicidade não é só brincar por brincar? Hoje, o lúdico faz parte de várias propostas pedagógicas interdisciplinares na construção da aprendizagem, sendo o professor mediador desse processo. O mesmo deve contemplar a brincadeira como um princípio norteador das atividades didático-pedagógicas, favorecendo expressões corporais, dando significado e sentido às novas aprendizagens, bem como propicia estabelecer uma relação da criança com o mundo. Neste caso, podemos citar aí como exemplo quando no filme de Como Estrelas na Terra, Toda Criança Especial, o professor fazendo aí a grafia das letras em diversos tipos de objetos e também com diversos objetos, e Chan aí começa a ter um interesse maior pelos estudos. No trabalho em sala de aula, as atividades e as práticas pedagógicas envolvendo o lúdico devem estar ligados à interdisciplinaridade. Dessa forma, o professor pode garantir o sucesso da aprendizagem, proporcionando que a sala de aula, como ambiente em que o autoritarismo seja trocado pela livre expressão de atitude interdisciplinar, que as aulas vivas no ambiente de inter-relação e convivência, a afetividade como sustentáculo significativo e fundamental de uma pedagogia que se alicerce na arte magia interdisciplinar do ensinar-aprender. O brinquedo supõe uma relação íntima com o sujeito, uma identificação quanto ao uso, a ausência de regras. O jogo pode ser visto como um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, um sistema de regras, um objeto que funciona dentro de um contexto social. Vallon, 1975, mostra em seus estudos que a criança descobre o prazer de brincar usando as mãos, os pés, depois todas as partes do seu corpo de forma gradual e progressiva até completar o domínio do movimento corporal sem ter a noção das ações realizadas. Ela inconscientemente está desenvolvendo as funções intelectuais. Ele também afirma que a primeira atividade do indivíduo é o brincar, e através deste brincar, ao acordar para o mundo. E quando a brincadeira se concretiza,
a criança descobre novas formas de aprendizagem numa interação constante entre o saber e o mundo. Piaget, 1975, relata que o jogo é essencial na vida da criança, sendo uma condição básica para o desenvolvimento infantil, e através dele analisa e mostra a relação que há entre o jogo e o desenvolvimento intelectual. Vygotsky, 1998, afirma que as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade. Aguiar, 1977, diz que a atividade lúdica, é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo por isso indispensável a prática educativa. Dentro deste contexto, a gente pode falar aí que a ludicidade surge como uma possibilidade de ajudar essa situação, pois orientadores descobrem que, usando o brinquedo e a brincadeira, desenvolvem educando o prazer ao construir o seu próprio aprendizado. Apesar de se comprovar com as pesquisas o quão importante o lúdico na aprendizagem, ele ainda é ausente na maioria das classes de educação infantil e do ensino fundamental. À medida que vão crescendo os espaços dos brinquedos, deixam de existir, restando apenas as brincadeiras nos intervalos da escola. Cultura infantil. Qual que é a cultura que a criança está inserida nos dias de hoje? A criança hoje ela está inserida no mundo digital, em uma sociedade que está cheia de informação, cheio de meios multimídias, e os brinquedos eletrônicos eles estão dominando o mercado, invadindo as casas e as escolas. Portanto, fica inviável omitir ou fingir que esses aparatos tecnológicos não existem. Em tempos de pandemia, com as aulas remotas também, é impossível que se passe despercebido, mas nós, como professores ou futuros professores, precisamos nos adaptar e utilizar esses aparatos tecnológicos ao nosso favor, mas não dispensar o trabalho de ludicidade, que tem um outro objetivo. O professor mediador que assume o compromisso de romper paradigmas e incorpora um papel de agente transformador na educação precisa se apropriar do novo mundo infantil, das novidades que ele oferece, a ponto de estabelecer uma relação de intimidade para poder compartilhar melhor com seus alunos nos momentos de trabalho em sala de aula. Não há por que insistir em aulas monótonas e totalmente expositivas, se o uso da ludicidade traz momentos de alegria e de prazer. Quando os conteúdos são ministrados dentro da ludicidade, os níveis intelectuais passam a ser cada vez maiores. Podemos citar como exemplo a questão dos professores no filme Como Estrelas na Terra, Toda Criança Especial, os professores terem muito autoritarismo dentro da sala de aula, onde os alunos lá estão enfileirados, não podem falar, não podem opinar, e quando o professor chega para fazer a substituição de um professor que teve que se ausentar da escola, ele já chega cantando, despertando aí o interesse da criança, utilizando a imaginação, e ele aparece cantando, dançando, e logo em seguida ele oferece uma folha de papel como uma atividade para as crianças desenharem, e o menino fala que não tem nada em cima da mesa como referência para ele utilizar em seu desenho. E aí o professor, ele fala que é para ele usar a imaginação dele, usar a sua criatividade. Isso aí também é muito interessante. Para Piaget, o jogo ele não pode ser visto apenas como um divertimento ou brincadeira para gastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Portanto, as brincadeiras infantis devem fazer parte efetivamente dos currículos escolares e das rotinas diárias dos alunos, enriquecendo seu saber, promovendo aprendizagem afetiva e contundente, capaz de tornar o aluno mais feliz e realizado, tornando a aprendizagem acessível a todas as crianças. Então, podemos concluir que não há motivos para que não haja realização de atividades lúdicas dentro das salas de aula. Olá, tudo bem? Aqui é a Alessandra. Bom, para concluir,
Os autores Primo e Júnior destacam que incluir os jogos e as brincadeiras didáticas manifestam o lúdico e o imaginário infantil, que cooperam para o desenvolvimento cognitivo, além de resgatar o natural de ser criança, que é brincar. O lúdico da educação infantil sempre rompe barreiras e supera limites cultural, cognitivo e social. Contudo, deve-se levar em consideração a singularidade de cada estudante e respeitar o limite de cada um. O professor deve sempre flexibilizar a rotina e as avaliações escolares, para que não tenha exclusão social e cognitiva de qualquer criança, como os seus pares, e assim rompendo os paradigmas e currículos conteudistas.